A gente vai continuar falando sobre esse tema, mas agora fazendo uma análise de como a mídia, de uma forma geral, cobriu tanto a operação da Lava Jato, lá, os quase 7 anos da operação, quanto agora os diálogos vazados divulgados entre Moro e Dallagnol. E para isso, chamo agora Laurindo Leal, o Lalo, jornalista, integrante da Associação Brasileira de Imprensa e do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Bom dia, Lalo, como vai? Bom dia, Maria Tereza. Tudo bem? É um prazer falar com você e com os ouvintes da Brasil Atual. Com certeza. Bom, sem demora, já vou te perguntar como que você está avaliando a cobertura de agora, desde a retirada de sigilo desse pacote de mensagens pelo ministro Ricardo Lewandowski e agora também que culminou no anúncio do fim desse núcleo específico da Operação Lava Jato. Como, na sua avaliação, a mídia tem coberto este momento da Operação Lava Jato? Olha, Maria Tereza, ela não foge à regra que vem a orientando desde o início da Operação Lava Jato. Na verdade, a mídia, desde o início, foi uma grande parceira dessa operação e, em especial, do ministro Sérgio Moro. Há um componente político que precisa ser ressaltado desde o início, é o fato de que a mídia, durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela optou por criminalizar a política. A política foi sempre vista pela mídia como algo nefasto, né, afastando a população e, obviamente, os eleitores da discussão política, do interesse pelas candidaturas, do interesse pelos programas de governo, tratando como se a política fosse algo incompatível com a seriedade. E para colocar algo no lugar da política, ela, como em outros momentos da história brasileira e até de outros países, colocou a corrupção como grande fator de entrave para o país, de entrave econômico, de entrave político. E precisava personificar essa luta contra a corrupção. E caiu no colo dessa mídia, ainda nos anos 2000 e até lá por volta de 2010, caiu no colo essa figura nefasta desse juiz de primeira instância que surgiu lá das brumas do Paraná, do interior do Paraná, para se tornar o grande herói nacional. E houve ali, Maria Tereza, uma compatibilidade de interesses muito grande. A mídia precisava dessa figura e essa figura tinha claro que só conseguiria, a figura que eu estou dizendo é Sérgio Moro, Sim. Essa figura só conseguiria sucesso na sua empreitada, que é o que tudo indica, era uma empreitada de caráter internacional, vinculada a interesses dos Estados Unidos, ele só teria sucesso nessa empreitada caso tivesse amplo apoio da mídia. Isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Moro, num texto acadêmico dos anos 2000, lá por 2005 mais ou menos, escreveu claramente isso. Ele disse que se baseava na Operação Mãos Limpas da Itália, que também teve grande apoio da mídia italiana anteriormente. Então houve um casamento perfeito. Foi o interesse do Moro na mídia e a mídia querendo criar o herói como realmente criou. Eu estou falando tudo isso para dizer que há um processo que não é de hoje, que é histórico, dessa relação mídia-Moro, mídia-Lava Jato. E é isso que está ocorrendo agora, nesse instante. É simplesmente vergonhosa a cobertura que a mídia fez a partir do momento em que o ministro Lewandowski abriu o sigilo de uma parte ínfima, diminuta, de todas as conversas entre Moro e os procuradores, aquele grupo lá de Curitiba, que tinha um objetivo primordial, não era obviamente o combate à corrupção. O objetivo primordial era evitar que o Lula, o Partido dos Trabalhadores, voltasse a comandar a República, voltasse à presidência da República, no que eles foram muito bem sucedidos, tanto é que conseguiram impedir a candidatura do Lula em 2018. E agora continua, quer dizer, o que a mídia fez nesses últimos dias, eu tenho acompanhado a cobertura dessas últimas revelações, dessas pequenas revelações, é realmente algo inacreditável. Eu acho que não há um país democrático que um fato como esse, de tão grande importância, venha sendo tratado dessa forma quase desprezível. A mídia quase despreza esse assunto, né? Dando pequenas notas,
minutos e tempos restritíssimos do noticiário de rádio, de televisão para esse assunto. Se fosse ao contrário, você nem imagina o carnaval que estariam fazendo caso os ataques fossem contra o Lula, contra o PT. Mas como é contra o Moro, a política da mídia, costumo chamar do partido da mídia, que é o partido mais forte existente no Brasil, o partido da mídia esconde com muita competência as entranhas de todo esse processo. Um exemplo claro, eu vi logo no dia em que o Moro, no dia seguinte ao Jornal Nacional, ele deu exatamente 1 minuto e 37 segundos para as revelações do ministro Lewandowski, dando muito mais tempo para a resposta do Sérgio Moro do que para explicar claramente para o telespectador qual era a tramóia que estava sendo apresentada. Só para fechar um pouco essa primeira resposta, eu acho que tudo isso tem a ver, essa restrição informativa, ou essa que eu chamo de censura empresarial elaborada pela mídia nesse e em outros assuntos, é o fato de que, na medida em que essas revelações dessas conversas, que foram periciadas pela Polícia Federal, portanto não há nenhum tipo de intromissão, de desvio no que está sendo exposto agora pelo STF, são reais. O problema, na minha opinião, e aí é apenas uma especulação, mas com algum tipo de referência concreta, a minha especulação é que tudo que nós temos ainda para ver revelado, para nós vermos revelados nessas conversas criminosas entre Moro e os procuradores, pode bater muito forte em algumas empresas da mídia, especialmente na Globo. Eu acho que há um temor muito grande que isso se expanda e chegue nas próprias redações, nos profissionais, nos controladores, nos donos dessas empresas. Há muito ainda o que se conhecer dessa caverna, né, que está sendo agora iluminada pelo ministro Lewandowski e por essas informações que saem dessas conversas do Moro com os procuradores, na verdade, Maria Tereza, o falecido e saudoso Paulo Henrique Amorim já dizia antes que num país democrático essas figuras estariam presas, estariam sendo processadas por crimes que foram cometidos contra a democracia a partir dos poderes que conquistaram lá nos seus redutos judiciários, né, com apoio muito grande e total, quase total da mídia. Exatamente, Lalo. Ainda sobre essa construção de discurso e o próprio descrédito e posterior crédito, enfim, desses vazamentos, eu queria trazer um pouco para o debate, né? Queria que você analisasse. Lá em 2019, vamos lembrar que quem iniciou a Vaza Jato, o vazamento dessas conversas agora então periciadas, né, desse pacote maior pela Operação Spoofing, ainda era incipiente, era uma quantidade menor de mensagens, mas quem teve acesso a esse banco de dados inicialmente foi o The Intercept Brasil, que está no espectro de uma mídia progressista, da dita mídia independente, que eu prefiro chamar de mídia contra-hegemônica, você sabe muito bem disso, e que num primeiro momento, muita gente trouxe, muita gente que eu quero dizer, as pessoas mais em cima do muro questionaram a validade daquelas informações por considerarem o Intercept militante ou ativista. Quando, então, veículos da grande imprensa ou da mídia hegemônica entram nesse consórcio com o Intercept e passam, então, a mais do que endossar, apurar conjuntamente com o Intercept, isso ganha força. Não o suficiente, claro, para a queda de Moro, por tudo até que você mencionou, que o saudoso Paulo Henrique Amorim falou, e toda essa construção de discurso. No entanto, ganhou uma projeção muito maior a questão da Vaza Jato. Eu queria problematizar também isso, o quanto essa questão do ativismo, que as pessoas falam como sendo um demérito ou algo negativo, quando na verdade não é necessariamente. A questão de você fazer um exercício correto do jornalismo, ainda que você tenha um lado, isso não faz com que desqualifique a sua atividade profissional. O que você acha disso, Lalo? Não, claro que não. Claro que não. As mensagens recebidas naquela oportunidade pelo Intercept, vindas dos hackers, né, que eles nunca identificaram essa fonte,
já que existe no Brasil essa proteção constitucional, mas as fontes não foram reveladas, mas eles revelaram, e há um livro recente agora, acabei de ler sobre o trabalho da Lava Jato ao longo de todo aquele período, né? Foi um trabalho muito meticuloso de verificação da confiabilidade daquelas informações. Eles só publicaram e só entraram em contato com os veículos de maior circulação quando tinham absoluta convicção de que aquilo era verdadeiro. Isso foi reconfirmado pelos próprios veículos de comunicação que, ao se darem conta dos diálogos que estavam sendo revelados, puderam ter a clareza de que eles eram reais, porque havia ali conversas entre os próprios jornalistas dessa mídia e os procuradores da Lava Jato, não sei se até o próprio juiz Sérgio Moro, mas havia ali uma série de conversas que eram reais. A própria mídia confirmou isso. Então o Intercept, ele, ao buscar naquele momento a participação de alguns veículos da mídia, repetia outras ações já feitas em nível internacional, quando também o próprio Intercept e outros veículos de abrangência um pouco menor se escudaram, né, na participação da revelação dessas mensagens em veículos mais tradicionais da mídia, justamente não só para dar credibilidade, mas também para dar uma certa proteção, na medida em que outros atores faziam também as mesmas denúncias. É curioso que no começo, eu até recuperei ontem uma edição do Globo News daquela época, em que os jornalistas faziam questão, antes da participação da grande imprensa nesse processo, faziam questão de dizer que eram supostas conversas. Nunca afirmavam que eram conversas, porque tentavam desqualificar o Intercept. Posteriormente, isso ficou provado que eram realmente reais, eram verídicas, e agora foram confirmadas nas análises feitas pela Polícia Federal. Quer dizer, não há o que discutir em relação ao conteúdo. Portanto, é até, Maria Tereza, ridículo eu ouvir o Sérgio Moro dizendo que não responde porque foram atividades criminosas, etc. Não interessa. Interessa é que os dados são reais, aquelas conversas são verdadeiras. Eu acho que é isso que precisa ser revelado. E eu acho, volto a dizer, eu acho que a mídia não vai mais adiante porque as conversas podem bater nos seus interesses empresariais e políticos também. Porque vai, né, escarafunchando, inclusive a própria operação que prendeu alguns hackers, né, e que teve acesso à operação spoofing, pode ser encarada até como um tiro no pé, né? Porque, claro. Né, como que você avalia, inclusive, isso? Claro. Aliás, esses hackers, eu me lembrei agora, as ameaças, as prisões, eles têm muita semelhança com o terrível caso Assange, né? Que em nível internacional sofre pressões e agora ameaças à sua própria sobrevivência por ter revelado crimes cometidos pelo governo dos Estados Unidos, né, em várias partes do mundo, né, os massacres no Iraque, a tortura, etc., que foi revelado pelo Assange, e ele sofre uma represália brutal dos Estados Unidos. Guardadas todas as proporções, é mais ou menos o que sofreram já esses hackers, que fizeram nada mais, nada menos do que prestar um serviço público ao Brasil. E eu até brinquei outro dia, mas tem um fundo de verdade, que existe lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o Panteão dos Heróis da Pátria. E eu gostaria muito que esses hackers fossem indicados para figurar nesse panteão, porque esses são os heróis da pátria, que corajosamente colocaram a público algo que estava e continua destruindo os alicerces da nação, os alicerces da República, né? Se constituiu um grupo de pessoas no Paraná, em Curitiba, né, dotados de responsabilidade judicial para destruir. Aí já a gente vai entrar em outras consequências da Lava Jato, mas que talvez são as mais escabrosas. Além de impedir a candidatura do Lula, a Lava Jato destruiu milhares de empregos nesse Brasil, possibilitou a destruição de toda
de toda uma área de construção naval que vinha progredindo, e o Brasil era um dos grandes atores nessa área em todo o mundo. A destruição da Petrobras, milhares e milhares... Olha, a Lava Jato, e isso a mídia não fala, a Lava Jato é responsável por centenas e milhares de pessoas que hoje, famílias que hoje passam necessidades, porque os seus chefes de família, pais e mães, perderam seus empregos graças à Lava Jato. A Lava Jato é a responsável. Quando havia algum tipo de ação judicial contra uma empresa particular ou pública mesmo, que estivesse sendo acusada de corrupção, e essa corrupção fosse constatada como real, quem eram os punidos eram seus responsáveis físicos, os diretores, as pessoas, não a empresa. Aqui não. Se foi além do diretor, do responsável, e se destruiu a empresa, porque este era o programa político que estava sendo encaminhado pelo Sérgio Moro e os seus cúmplices de Curitiba. Era destruir a economia nacional segundo os interesses de governos estrangeiros. Tudo isso é uma grande conspiração que não é teórica, não é teoria da conspiração. Cada vez mais, esses dados da Operação Lava Jato, Vaza Jato, né? Da Operação Vaza Jato, mostram que eles são concretos, reais, e precisam das mídias alternativas, das mídias sociais e da mídia internacional para ganharem repercussão fora e dentro do Brasil. Eu costumo dizer, Maria Tereza, que infelizmente eu estudei muito o papel da BBC na Segunda Guerra Mundial e depois durante a ditadura de 64, e eu constatei que aqui no Brasil, nessas épocas, para a gente saber o que estava acontecendo no Brasil, principalmente durante a ditadura, era preciso ouvir a BBC, porque havia uma censura interna e a gente não sabia o que estava acontecendo. Infelizmente, hoje está acontecendo a mesma coisa. Para a gente saber o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que ouvir a Rádio Brasil Atual, ver a TVT e ler o El País e a BBC Brasil, porque a mídia brasileira está totalmente macumunada com esses interesses políticos e econômicos que estão sendo revelados pela Lava Jato. Se as revelações prosseguirem nesse ritmo, nós teremos desdobramentos impensáveis, mas, sem dúvida alguma, benéficos para a sociedade brasileira e para a nossa democracia. Tá certo. Laurindo Leal, Lalo, sociólogo e jornalista, integra o Conselho Deliberativo da ABI e a diretoria do Centro de Estudos Barão de Tararé. Lalo, mais uma vez, muito prazer em falar contigo. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço, Maria Tereza. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.